Olá pessoal, bom dia. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o devocional do 4x4, nossa jornada bíblica, em que a gente lê 4 capítulos da Bíblia por dia. Nós já estamos aí nos Evangelhos, no livro de Marcos. Hoje a gente vai estar compartilhando do capítulo 13 até o capítulo 16. E se vocês gostarem do vídeo, dê um joinha para a gente, compartilhe, que mais pessoas possam ter oportunidade de serem incentivadas, a fazer a leitura da Bíblia diariamente, a conhecer mais e mais a palavra do Senhor, porque todas as coisas que nós precisamos saber para a nossa vida, para os nossos, todos os direcionamentos que a gente precisa ter e conhecer, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se aproximar mais de Jesus, está na palavra dele. E esses textos são textos assim muito marcantes, que fala sobre a aproximação da crucificação de Jesus e o momento que ele ora, que ele chega a suar sangue, aqueles momentos de tensão antes da crucificação, antes de ser traído por uma pessoa tão próxima a ele, que era o caso de Judas, que era o tesoureiro, de Jesus. E a gente sabe como que é muito frustrante a gente ser acusado por algo que você não fez, Mas ele tinha um propósito maior, que era agradar a Deus sobre todas as coisas e cumprir o propósito de Deus na vida dele. É tão interessante que a gente vê aqui, quando Pedro também é um dos maiores amigos, um dos amigos de Jesus, uma pessoa que estava tão próximo, uma pessoa que se impunha e falava que jamais o negaria. Também conta a história, de quando Pedro nega Jesus, lá no capítulo 14, e quando ele é preso, quando ele ora, e ele pede aos seus discípulos que orem com ele. Ele chega a pedir a Deus para que, se fosse possível, que ele livrasse ele daquela situação. Mas ele fala que não seja feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. E é muito impressionante esses textos, assim, chega a gente entristecer muito, porque quanto que ele sofreu por algo que ele não era culpado, algo que ele não tinha culpa, Mas ele fez isso por amor de mim e de você, por amor a nós, para que realmente a gente pudesse novamente ter o direito de se aproximar de Deus, O véu do tempo se rasgou e a gente pudesse novamente se aproximar de Deus e reconhecer também os nossos pecados, reconhecer Ele como Filho de Deus e aceitar Ele em nossa vida, para que a nossa vida seja transformada e a gente possa ter a vida eterna com Deus, com Jesus. E lá no capítulo 16, fala sobre a ressurreição, um momento lindo da história, onde Jesus vence a morte e ressuscita. E o evangelho começa a ser propagado a todas as nações, onde ele deixa essa incumbência dos seus, de ir por todo mundo, de falar a todas as pessoas, que o evangelho seja prego em todas as nações. Mas algo que me chama assim, muita atenção nessa história, algo que me atentou, é que lá no capítulo 15, a partir do versículo 12, quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos, ele fala assim: então o que farei com ele, a quem você chama o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. E o povo grita: crucifica, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais: crucifica. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregar para ser crucificado. Aqui fala que Pilatos tomou uma atitude para agradar a multidão, Ele não via nele nenhum pecado, nenhum erro, ele não via nele nada que pudesse condená-lo, Pilatos vê aquela situação e ele, não querendo tomar partido daquilo, ele joga para o povo: o que vocês querem que eu faça, Naquela situação ali, Pilatos tinha a oportunidade de soltar Jesus, Ainda tinha uma regra, uma tradição, que na época da festa da Páscoa, uma pessoa que estava presa era solta. E eles preferiram soltar Barrabás, que era alguém que tinha cometido verdadeiramente muitos crimes, um criminoso, muito perigoso daquela época.
e crucificar Jesus. Isso foi feito por quê? Por inveja, né? Por ciúmes, né? E ele fala isso, desejando agradar a multidão. Qual o erro, né? Como nós cometemos erros de às vezes desejar agradar a todos, né? De desejar agradar a muitos e não realmente fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, né? Mesmo que às vezes o correto nos contrarie, né? Nos deixe numa situação desconfortável, mas Pilatos preferiu condenar, né? Crucificar um inocente ao invés de se posicionar e enfrentar a multidão. Nós sabemos que em volta de tudo isso tinha um plano maior, né? Um propósito maior. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus estava ali cumprindo a vontade de Deus, fazendo aquilo que o Pai tinha pedido para ele. Mas nós percebemos que por muitas vezes nós nos colocamos nessa situação. Para agradar a multidão, a gente critica, a gente julga, a gente condena pessoas inocentes, né? Em vez de se posicionar em falar bem daquela pessoa, né? Mesmo que às vezes não seja alguém que seja um amigo nosso, íntimo, mas nós sabemos que está sendo cometida alguma injustiça. A gente prefere se lavar as nossas mãos e não meter naquela situação, ou então se unir à multidão e julgar aquela pessoa, ao invés de fazer o que é certo diante de Deus. Nós sabemos que Jesus ali, ele não falou nada, ele não abriu sua boca, ele ficou em silêncio, porque ele realmente queria cumprir a vontade de Deus. Mas nós percebemos também que Pilatos quis apenas agradar a multidão. Então não se ponha nesse risco, né? De querer agradar a multidão e julgar, criticar, ou às vezes até condenar pessoas inocentes, pessoas que você poderia estar apoiando, pessoas que você poderia estar realmente ajudando, mas por agradar a multidão, muitas vezes nós cometemos muitos erros. Então nós devemos pensar em primeiro lugar, eu estou agradando a Deus? Foi isso que Jesus pensou. Mesmo ele sabendo que ele era inocente, ele continuou firme no propósito. Por quê? Porque o objetivo dele era honrar o Pai, era cumprir os planos que o Pai tinha feito para ele. Mas a gente percebe também que uma outra pessoa preferiu agradar a multidão e condenar o inocente. Então vamos, né, nos atentar em meu lugar, o que Jesus faria, como ele se portaria nessa situação. Eu estou agradando a Deus ou estou só me posicionando para ficar bem com todo mundo? Então vamos refletir sobre isso, o risco que nós estamos correndo de não priorizar agradar a Deus sobre todos e honrar a Deus sobre todas as coisas. Então, ótimo dia para vocês. Vamos refletir nessa palavra, né? Vamos refletir nesse texto assim que traz para nós algo que mudou a história, né? Alguém que veio e transformou a história e cumpriu exatamente todo o plano de Deus. E ele ressuscitou, ele venceu a morte para que nos desse vida e nos desse ela em abundância, de forma que ela seja progressiva, a ponto da gente alcançar a vida eterna ao lado de Deus. Então, se você ainda não fez um concerto com Deus, se você ainda prefere agradar a multidão, em vez de posicionar, entregar o seu coração verdadeiramente para Cristo, exercer os dons que Deus te deu para poder realmente propagar o reino de Deus, se você ainda prefere ficar bem com todo mundo, ao invés de se posicionar e fazer o que é certo no seu trabalho, no meio dos seus parentes, na sua comunidade, na sua igreja, prefira sempre honrar a Deus, prefira agradar a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E a palavra já fala que quando nós nos alegramos no Senhor, né? Quando nós agradamos a Deus, Ele realiza os desejos do nosso coração, Ele realiza aquilo que é melhor para a nossa vida. Então reflita nessa palavra hoje. Se você ainda não entregou seu coração para Deus, pensando o que as pessoas à sua volta vão pensar, né? Agora eu vou ser crente, né? Agora eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. Agora eu vou ter que estar indo na igreja toda semana. Reflita o que realmente é melhor para a sua vida, para a vida da sua família. Reflita no que é melhor, porque Deus sempre sabe tudo e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ótimo dia para vocês, né? Compartilhe o vídeo,
Leia a palavra de Deus, ore, não deixe de ter seu momento a sós com Deus, não deixe de ter seu momento com Deus em família, em comunidade, e leve a palavra do Senhor a todas as nações, a todas as oportunidades que você tiver, em tempo e fora de tempo. Fale de Jesus, fale da boa notícia que Ele morreu, mas Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Muito obrigada por esse momento de compartilhar com vocês. Eu peço que as bênçãos do Senhor derramem muito generosamente sobre a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Senhor, mais uma vez eu te agradeço por essa manhã, por esse momento de podermos compartilhar a Tua palavra. Que realmente, ó Senhor, nossa prioridade seja agradar a Ti e não a multidão, Senhor. Que seja honrar ao Senhor sobre todas as coisas e realmente fazer a Tua vontade. Obrigado por esse dia, nos faz pessoas melhores dia após dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beijo para vocês, até a próxima.